vamos para a nossa última, não sei, a minha vai ser a última palestra, né? Sobrevivemos. Bem, depois que a gente sobreviveu à chuva de ontem, acho que nada mais leva a gente tão já daqui, né? Galera, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer por vocês estarem aqui. Até porque eu falo que é uma palestra que eu tive a oportunidade de trazer a dobradinha. O Ismael me autorizou para vir falar um pouquinho mais desse conceito maior e integral de saúde como um todo, também a gente associar. Então não só um protocolo de uma finalidade estética padrão, que é o laser regenera, que a gente vai mostrar para vocês, dentro de um pensamento de eficácia sempre atrelada à segurança clínica. Porque não adianta eu falar que eu tenho uma técnica incrível, aonde de 60% a 70% dos casos pode ter uma intercorrência gravíssima também. Não justifica, às vezes, daí o risco pela atribuição que você vai ter. Sendo que já existem recursos para tudo isso. E ainda, como nos tornamos realmente profissionais dentro dessa área da saúde ampliada, e parte dessa segurança se dá pelo fato de trabalhar com ozonoterapia, nessa ampliação de margem de segurança, resposta terapêutica agilizada, a gente não pode pensar que eu vou promover realmente saúde estética integral no paciente, principalmente num paciente que tem dor. Principalmente num paciente que tem, às vezes, uma dor crônica, de difícil resolução, e já está aí há alguns anos. Porque eu falo, gente, não existe toxina botulínica com força suficiente para parar uma glabela de uma pessoa que tem dor crônica intermitente. Então a gente precisa começar a voltar, eu falo que duas casas, né? Não somos promotores de saúde, então vamos promover saúde. Que o nosso bem estético seja em decorrência dessa atribuição de saúde integral para o nosso paciente. Então é bem em cima disso que eu vou querer discutir com vocês hoje a nossa apresentação aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Ferreira, eu sou farmacêutico, eu também sou cirurgião dentista. Estou trabalhando com o pessoal da DMC desde 2000 gente, como faz tempo, 2012. A gente começou com todos os lasers de baixa potência para começar a trazer nesse universo da estética. Fomos evoluindo para alguns dos lasers cirúrgicos, alguns dos lasers desde a odontologia. E por que disso, Rafa? Porque a eletroterapia ela traz uma coisa para a gente que é importantíssima. Parâmetros físicos. O que é um parâmetro físico, Rafa? O parâmetro físico é um eixo, né? Um índice de faixa de trabalho aonde eu tenho perfil quantificável, que já nos dá uma segurança muito maior do que um perfil qualificável, ou seja, eu consigo mensurar com precisão e, por conta da precisão, com reprodutibilidade. Então, eu preciso de um bom profissional para conseguir implementar os conceitos. E eu tenho certeza que muitos aqui na sala já ouviram falar dos procedimentos de endolaser e já ouviram falar dos muitos problemas do procedimento de endolaser. Estou mentindo, gente? Quem nunca ouviu falar disso? Levanta a mão aí pra mim. Aí, foi estratégica essa pergunta, porque vocês acabaram de falar que todo mundo já ouviu falar, viu? Ninguém levantou a mão, né? Quem já viu alguma coisa muito grave disso? De endolaser, por exemplo. O que poderia ser mais grave num procedimento pra gente, pessoal? Vai, gente, o que pode ser mais grave num procedimento pra gente? É o óbito, né? Sim, já tiveram esse óbito por causa da técnica. E o pior, não foi nem por causa da técnica em si. Ela ia fazer a técnica, mas ela chocou no momento anestésico. Foi o caso da repórter, Roberta ela chamava, e não chegou nem a receber o laser. Mas por conta de já ter chocado na anestesia para o laser, foi a técnica. E o que eles começaram a falar? Endolaser, gente, eu sempre falo isso nas minhas aulas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com esse termo, porque o que é um endolaser? É um laser subdérmico. Vocês sabiam que, por defesa do consumidor, vocês acabaram de infringir uma das normas vigentes da nossa legislação, que chama direito ao saber. Laser subdérmico. Você está falando o que você está colocando no paciente? Vocês injetam produto sem falar qual a finalidade, qual o produto, para que serve, como registra? Então, quando a gente não faz um registro preciso em relação ao que está sendo entregue para o paciente, nós estamos omitindo informação. Isso é problemático, porque endolaser é 1470, é 980, é 880,
Só Deus sabe qual é o seu maquinário em questão. E o pior disso tudo, são comprimentos de onda que eles não nasceram exatamente para tratar o compartimento de gordura. Por adaptação observacional, pós cirurgias vasculares, observava-se uma firmeza, um tônus no tecido, porque você carbonizava todas as veias da região. Vamos colocar isso para gordura, vamos colocar isso em associação à lipo. Só que na lipo a gente tirava todo o material celular morto, a gente meio que limpava o tecido, passava o pano na bagunça de casa, né? Agora a gente não está mais lipoaspirando todo mundo e está deixando todo esse material com células rompidas dentro do tecido. O Brasil hoje ganhou o título, o rótulo do seu país no mundo que mais teve complicações com endolaser, que levou a gente ter esse tipo de publicação científica aqui. Que o Fabinho fez um levantamento com relação a isso. Rafa, você está querendo dizer que a técnica é ruim? Não, gente, eu estou querendo dizer que a gente já tem coisa mais indicada e segura. Que a gente consegue ter uma flutuação de resultados naquela margem de segurança com eficácia. Por quê? Se a gente pega um temário desse, técnicas aí que são complicações em endolaser, em caso de reporte. Qual que é o primeiro grande problema que a gente tem e vocês conseguem observar? Aqui eu acho que vai ter que só clicar na imagem. É você, né? Só clica na imagem, nessa última. A cânula, vocês estão vendo aí que tem um processo, ela vai tentar colocar na região submentoniana. É uma fibra solta. Gente, é lei da vida, né? O bicho está mole e entra? Não, né? Tem que realmente ter sustentação, senão você vai colocar, ele perde precisão. A fibra pode sambar para cima, para baixo, para os lados. Então eu não sabia exatamente onde que estava sendo feito o meu depósito energético. Eu não sabia exatamente qual era a camada que a gente tinha de profundidade real sem uma aferição de um instrumento que é uma coisa simples, que seria colocar isso daqui dentro de uma cânula para a gente ganhar a precisão de profundidade e saber realmente qual é o tecido que eu estou tratando e onde está dissipando essa luz como um todo. Muitos pacientes apresentando queimadura pós-procedimento. Por quê? Quando a gente fala de 1470, 980, eles vão gerar um hiperaquecimento, porque o cromóforo alvo em questão vai ser a água. Que bom que não somos só mais de 70% em água, né? Então é um laser seletivo? Não. Não é seletivo nem para gordura, nem para as outras estruturas nobres. Se ocorre essa superficialização, poderia ter uma carbonização. Então, o que se acompanhava? A fototermólise seletiva indireta, que é pela superfície, para saber mais ou menos o quanto que estava gerando disso. Pode clicar de novo nesse último vídeo meu aí. Deixa ele só girando, por favor. Eles colocaram como padronização, temperatura de superfície, não passar de 45 graus na aferição. Eu estou fazendo o nosso Regenera, que não vou falar que eu não sei do laser. Olha a minha avaliação fototérmica. A minha mão, ela apresenta hiperradiância maior do que a zona de caneamento. Ou seja, minha mão está mais quente do que o tecido que eu estou tratando, pensando na superfície. Então não precisa hiperaquecer para gerar resultado. Precisa entregar uma energia. Rafa, por que gera o resultado? Porque eu entrego uma energia de laser seletivo, que é o de 1.200 nanômetros. Que vai falar com quem? Lipídios. Ao falar com lipídios, a gente começa a ter uma certa seletividade para outras estruturas nobres. Por quê? Um dos grandes problemas que dessas queimaduras estavam acontecendo por hipertermia é dependendo da região que você passasse. Por quê? Nervo tem bainha mielinizada e tem grande potencial de retenção de carga hídrica proximal, senão ele não faz despolarização. Começou a ter problemas de tratar suco nasogeniano, o proximal dele, e pacientes que tinham parestesia. Vocês acham que o paciente quer ficar 6 meses assim, gente? Com a boca repuxando, desse jeito aqui, ó. Vocês vão mostrar ali, ó. Não quer, né? Isso daqui acaba com a vida dele e com a nossa, porque esse paciente, eu falo que ele vira o paciente telecena. Ele tá te ligando hora em hora para falar que ele tá com problema. A gente perde opção terapêutica, porque suco naso precisa de vestíbulo.
Periorbicular precisa de de bioestímulo. Região da glabela, gente, precisa de fotoestímulo. Então, aperta de novo para mim o videozinho. Vocês vão ver que eu trato essas regiões todas quando eu penso na questão do laser. Por quê? Acertou o plano, estou no subcutâneo, sem hiperaquecimento, eu tenho certeza que eu não estou na margem proximal, que eu não tenho uma lesão térmica com dissipação para induzir o processo de denervação e eu ganho um maior número de áreas terapêuticas na margem de segurança dentro do tratamento. Ou seja, sulconasa eu posso tratar, glabela eu posso tratar, eu posso tratar periorbicular, lábios e olhos dentro da limitação de côncavo. Tudo isso acaba sendo técnica viável. E lá na clínica, por ser também farmacêutico, a gente faz o corporal. Então tem paciente que vem e faz face e corpo, gente. E mesmo às vezes o que não faz, vai fazer só a face. Para favorecer o fechamento, o que eu oferto para ele? Vamos fazer o rejuvenescimento das mãos? Gente, para fazer as mãos aqui vai ser rapidinho. É a mesma cânula, ele já pagou. Só que às vezes ele estava chorando desconto, eu preciso te dar mais um complemento de tratamento terapêutico para ficar com tudo rejuvenescido. E mão precisa, né? E vamos daí fechar assim? Daí eles fecham. Na margem de segurança. Então, outra falácia que a gente então já quebrou aqui, né? Por quê? Eu tenho maior área de terapêutica possível. Eu tenho menor risco, inclusive, porque quem quer rejuvenescer pode ter um afinamento desse tecido. O tecido fininho é muito mais fácil de vocês promover uma lesão de superfície, uma queimadura. Então, às vezes, um sonho, como esse caso que vocês estão vendo aqui, ó, uma melhora de uma papada envelhecida, isso daqui, pessoal, são tudo lesões ulcerativas necrosadas por hiperaquecimento, porque a dissipação ela fica imprecisa. Vocês acham que tem firmeza numa pele assim? A cânula sair sambando sem direcionamento, sem uma haste fixa? Então não tem precisão de onde é colocado. Agora, pode apertar de novo o vídeo aí. Aí, obrigado. A gente consegue trabalhar com tanta segurança isso, que é região vascular, que vocês conseguem trabalhar, região linfático proximal, que vocês conseguem trabalhar. Então, você pega um paciente que nem esse que está deitado aí na maca, eu trato o paciente masculino fazendo contorno de peitoral. Tratamos uma paciente feminina nesse final de semana, que ela tinha prótese mamária, só que qual que era o problema? Estava com aquele excesso de gordura à frente e acima da prótese. Então, ficava literalmente com a sobreteta axilar e posterior no subescapular. E era uma paciente de prótese, de silicone. Mas por seletividade, camada, trabalho com energia dissipada e sem hiperaquecimento, a gente consegue fazer essas regiões. A gente consegue ter um aluno meu que ele não tem esses problemas na vida dele. Ele está fazendo o endolaser, o Flavinho. Ele é especialista em estética íntima. Ele falou, Rafa, uma das coisas que aumentou muito o nosso faturamento é porque o tratamento de pubis e o tratamento interno de coxa, que é região inguinal e que não deveria ser tratado com um endolaser padrão de hiperaquecimento, agora eu oferto junto do meu tratamento. Então, às vezes, eu não preciso colocar tanto hialurônico para fazer a projeção do pênis, porque eu esvazio o compartimento desse pubis do paciente. Esvazio e dou firmeza para esse interno de coxa. Então, as coisas ficam para frente automaticamente, porque eu tirei que trazer a sombra para elas, deixar escondido no meio da história. E daí a moral da pessoa vai subindo, né? Vai subindo, vai subindo. Por que tem um risco maior em região de pilosidade, gente? O processo inflamatório pode exacerbar muito mais e a minha carga hídrica que eu tenho aqui estrutural por causa do pelo e dos outros compartimentos pode gerar um hiperaquecimento favorecido e facilitado. Então hiperaquecer não é legal, né? Não é legal. Não é legal esse material degranulando por dentro, porque eu posso sim ter um risco de uma contaminação desse nosso paciente, ele evoluir com lesões vesículo-bolhosas ulcerativas na região do tratamento, vai precisar de uma antibiótico terapia e se ele está com essa celulite, gente, convenhamos, o que pode ser muito impactante no processo de recuperação dele? Nodulações fibróticas. Se está com uma inflamação que está supurando desse jeito aqui, ele pode começar a ter retração insular. Então ele vem para melhorar e na verdade ele ganha uma atrofia de tecido aí na região tratada. Estamos já fazendo 1 ano de curso de qualificação, treinamento, de locação. Nem eu, nem os meus alunos temos nenhum desses casos, pessoal. Por quê? O que a gente vem trabalhando e entregando não segue essa premissa.
A gente vem trabalhando nessa história que eu comecei a mexer com o endolaser quando eu estava fazendo meu mestrado de medicina estética, 2022. Eu olhava aquilo e falava, eu não vou fazer isso, não. Você vai fazer, tá no cronograma. Eu posso só assistir? Porque estava muito impreciso em relação. Qual que é a energia de segurança? Por quê? Como assim, Rafa? Ué, você passa 2 ou 20 vezes. Não, tem diferença. Você passa uma coisa 2 ou 20 vezes. E qual que é a energia? De 5 a 20. Não, tem diferença porque é uma energia de 5, porque pensa, se for uma de 20 com 20 passadas, quanto que deu tudo isso? Então não existia uma regra de padronização para a gente conseguir trabalhar e não tinham respostas que a gente conseguia sanar. Então o que eu falei? Não, vamos estudar, vamos entender, vamos publicar, DMC, vamos fazer o seguinte, vamos lançar isso lá no Full Face, vamos continuar com o estudo para lançar depois o resto no Full Body. Peguei, fiz uma avaliação ecográfica dos pacientes, face e corpo. Por quê? Se o meu mecanismo de ação é seletivo para célula-tronco, para gordura, lipídio, aliás, por que eu ganho volume em algumas regiões? E nisso que a gente realmente confirmou essa história de ativação do sistema célula-tronco mesodermal. Que com lesão seletiva, em vez de eu só promover atrofia de tecido, eu também posso promover valorização. E aonde a gente achou essa resposta? Energia de incidência depositada. Dependendo da característica de energia de incidência depositada, eu vou ter baixa energia depositada total com respostas de bioestímulo. Alta energia de depósito, preferencial para hipoderme profunda ou regiões onde você quer promover redução, alta energia de depósito e dependendo do quanto você tiver de hipertrofia, em camadas distintas de depósito. Então, corporal, por exemplo, a gente tem gordura do tecido superficial e gordura do tecido profundo. Entrega parte da energia em cada um deles para você ter essa retração simultânea. O Alex dá até risada comigo, que ele fala, Rafa, você criou uma coisa que a gente não tem nem na DMC, que chama módulo customizado. Por quê? Como a gente fez todo o estudo das energias para o rosto do corpo, a gente tem essa correlação de qual a média de incidência da energia depositada para cada um dos resultados que a gente tem de espera. Por quê? Pegamos os nossos pacientes, fizemos a avaliação ultrassonográfica delas, fizemos daí o acompanhamento, trabalhamos em associação com isso daqui, com a ozonoterapia, para ter certeza que ia ficar com mais margem de recuperação rápida e não ia dar complicação ou intercorrência. Os grupos que foram só o Regenera Sozinho não tiveram complicação, mas os grupos que tiveram associação tiveram resposta mais rápida e, no longo prazo, a somatória mostrou que o sinergismo é positivo em relação à técnica sozinha. Então, que bom, né? Porque senão a Rafa não trabalha com ozônio, mas trabalha com injetável, trabalha com PDRN, trabalha com outro estímulo normalizador. Coloca sessões de fototerapia aqui, por que não? É um efeito de você conseguir trabalhar nesse estímulo positivo do tecido. E daí a gente foi responder essas nossas dúvidas. Ai, que bonito, não dá pra ver nada, né? Vamos ver se pelo menos as fotos foram. As fotos também não foram, não. Vê se tá voltando. Na tela tem foto? Abre o outro, fecha. Olha, cancelou tudo. As imagens estão salvando na internet? Não. Pelo menos não era pra cá. Você só no meu WhatsApp. Bem, deixa eu passar, depois eu vejo o resultado e mando para eles, mandei no final dos resultados, né? Espera aí que eu não vou deixar vocês sem ficar bem isso daqui não. Não, o meu tá aqui. Porque pelo simples eu não me mandei a aula, né? Daí eu passo o celular com algumas fotinhas para vocês. Pode ser. Ah, é. Vai passando. Ó, vamos pegar aqui. Começar para mostrar eles entenderem. Eu vou fazer do Alex, ele vai fazer esse momento paniquete que ele nunca teve na vida. Ele vai passar com o tablet assim para você, né, para sorrir. Daí ele vai lá pro outro lado. Já tem mais uma profissão agora.
Vai, nunca ninguém te colocou de paniquete na vida. Você larga de ser assim. Cadê a outra final que eu mandei dele, que tava mais bonita já, até do que essa? Esse aqui, mais melhor. É. Esse aqui. E esse. Mostra esse aqui pra começar. Tá. Esse daqui foi um dos corporais que a gente trouxe, pessoal. Onde a gente trouxe essa padronização com as energias. O que não tá dando pra mostrar aí nos resultados pra vocês, que foi o que a gente publicou, foi justamente a imagem ultrassonográfica que confirmava isso que eu disse. Maior número de passadas gera... Eu acho que eu que não te mandei então isso, viu? Olha, eu vou mandar aí pra você. Porque corpo, beleza, a gente mandar pra eles, mas eles querem ver o rosto também. E eu vou mandar um resultado aqui que parece um lipo de papada, mas não lipoaspirou. Gente, faz tempo assim que eu tentei ele. Aqui, chega. Uma pergunta, vocês todos têm um contato do Alex, gente? Então vocês peguem, porque eu prometo mandar essa aula em PDF para ele encaminhar para vocês verem depois também o resultado do estudo, tá? Para não dizer só que eu estou inventando as coisas. Está ok, todo mundo. Então tem o resultado. Anotem o 62, tá? Para entender. 9, 8, 3, 16, 8, 3, 16, 8, 3, 6, 16, 62, 9, 8, 3, 16, 0209. 0209. Vou falar mais uma vez para não ter erro. 629 8316 0209. Daí vocês ficam também com a medição da análise ultrassonográfica para vocês conseguirem ver essa questão, porque essa imagem aqui, ela praticamente resumiria o que foi essa ideia. O S, pessoal, seria o que a gente fala de zonas de sombra, é onde eu quero gerar perda de volume. O F seria as firmadoras ou zonas de brilho, onde eu quero promover ganho de volume. Então, na face, no corpo, nos nossos tratamentos, a gente às vezes precisa das duas coisas simultaneamente. Um ganho de sustentação, firmeza, com um esvaziamento de tecidos. Então, a grande vantagem é que a técnica consegue simultaneamente entregar os dois resultados. Eu não preciso esperar um paciente com grande volume adipositário. Se for um paciente de pouco volume, eu quero um efeito firmador preferencial de um efeito de esvaziamento. A técnica ela fica totalmente na dependência do ajuste do total de energia depositada em relação ao número total de passadas que é feito e o total de energia que é colocado nesse ponto alto. Então, a partir disso, a gente vai gerando esses outros resultados incríveis. Você mandou o da papada dele? Dá uma olhadinha aí, pessoal. Ó, enquanto vai passando esse vídeo aqui, pra vocês entenderem a história de cânula, de firmador. Não limpei esse paciente, tá, gente? Foi só o laser. Tá vivo, então, portanto. O que é o legal? Então, vocês viram que a gente tem uma sustentação. Esse foi um paciente que, sem querer, acabou sendo bom fazer a gravação dele, porque é um paciente poliqueixoso. Vocês estão vendo que ele está com óxido nitroso, certo? Porque a nossa ideia não é fazer anestesia intumescente. Então, fizemos só o botão do percuito, deixamos ele relaxando no óxido nitroso, enquanto a gente fez toda a condição da técnica dele. E ele conseguiu fazer justamente por causa disso. Esse foi o primeiro abdômen que eu mostrei para vocês nos resultados. Está dentro também lá do nosso estudo de publicação.
Olha como a cânula não dança e dá firmeza na hora que eu faço a introdução e a conduta. Essa firmeza me dá certeza de qual é a característica que eu tenho em relação à profundidade e por quê? Eu sei qual é o comportamento de uma cânula nessas diferentes profundidades da pele e eu consigo confirmar a questão do relevo. E até as regiões de difícil tratamento, que antes acabavam sendo negligenciadas pela questão de segurança, como contorno peitoral, próximo de axila ou zonas linfáticas, eu consigo fazer esse tratamento da região como um todo. Então é um tratamento 360 para esse nosso paciente, ele é integral. Eu não vou deixar uma zona sem tratar, muito pelo contrário. Aqui é fibra total. E aqui é uma região, paciente masculino principalmente, difícil às vezes tratar por causa dessa firmeza de tecido. Ele não escorrega igual como se fosse uma fibra feminina. Então a gente chega nesses resultados, isso daqui foi uma sessão, pessoal. Uma sessão. Temos aqui 30 dias de intervalo do paciente. E o que a gente começa a entender? Rafa, pera, isso daí é ganho de bem-estar físico, emocional, psíquico. Gente, qual o nome da técnica? Não é Regenera? Falei que ano passado a gente teve um problema porque ninguém entendeu o que era a técnica. Ninguém entendeu o porquê que ela chamou Regenera. Estamos na era do quê? Da medicina, da estética, da saúde regenerativa. Olha os indicadores do PubMed. Tudo quando a gente vê isso num ano de boom de explosão. Ano passado. Então a gente andou um pouquinho na vanguarda sozinho, pelo fato de que ninguém entendeu que eu preciso, na verdade, usar o que está dentro do meu próprio organismo para chegar nesses resultados. E o sistema de célula-tronco mesenquimal está dentro da gente. E a gente faz essa ativação junto com o laser. Agora, só o que eu preciso tentar fazer esse complemento é as vias de ajuste sistêmico, porque daí é promoção de saúde integral, que é onde eu entro com ozônio, e, às vezes, as vias de ajuste das dores crônicas. Então, no nosso paciente, eu não sou acupunturista, pessoal, mas atendo pacientes com idade. Atendo pacientes que, às vezes, têm problemas de mobilidade. Aí, pera, Rafa, nessa posição na maca não dá pra ficar porque hoje a coluna tá ruim, a lombar tá ruim. Ah, tá, vamos fazer o seguinte, vamos te pré-condicionar para você conseguir receber seu tratamento. Tira a dor do paciente e inicia o seu tratamento estético. Olha a saúde integral de novo, dentro do pensamento da integrativa e regenerativa como um todo. Saúde integral. E aqui, na saúde integral, não existe quando se tem dor correlacionada. Nem de durante o procedimento, nem de pós-procedimento. Porque a dor é um sinal vital que está condicionado no nosso organismo para dizer: oi, tem algo errado com você. Oi, eu preciso que você dê uma atenção para isso, não é normal sentir dor. E a gente está começando a normalizar a dor. E principalmente a dor, que é a dor de longo prazo, que são essas dores crônicas, as doenças degenerativas. Agora, pensa comigo, como que a gente vai vender a imagem de um profissional da saúde regenerativa como um todo, da odontologia regenerativa, da estética regenerativa, sem olhar para esse lado do paciente também? Não tem como, né, pessoal? Até porque esse nosso paciente, mesmo se ele for de orofuncional, a gente já sabe que hoje não é, por exemplo, toxina botulínica que vai tratar DTM do paciente, está sendo até contraindicado em alguns casos. Não vai ser, então, esses recursos convencionais, vão ser os complementares que vão conseguir sanar essas dores. O medicamento padrão, ele não vai te dar resposta nenhuma. Qual que é o grande problema disso aqui? A gente precisava de respostas rápidas. E essas respostas rápidas num universo não muito favorável, porque o Brasil é o país que está mais acostumado a tomar analgésico no mundo. Trabalhei em drogaria, pessoal. Falo com propriedade para vocês que assim, o pessoal vinha fazer a farmacinha caseira, fazia a feira na farmácia e se olhava o número de analgésico que levava, às vezes até duplicata. Mas por que você está levando Novalgina, você está levando Anador e está levando Dorflex? Ah, é verdade, está levando Novalgina, tá faltando a dipirona genérica, põe aí. Eu falei, não, você tá sobrando dipirona aí, para com isso. E não adiantava. Você vê que isso daqui é uma das verdades. E dor impacta na qualidade de vida. Então, o que eu já recebi, pessoal, principalmente quando a gente trabalha muito com a estética, e às vezes esquece de olhar esse lado psicossomático do paciente. A insatisfação de resultado não vem por conta que ele não teve resultado real. É porque ele tem esses outros problemas associados.
Então, se eu quero uma resposta integral, eu tenho que pensar nisso. Teve um caso muito interessante que eu observei isso lá na clínica. O paciente veio e fez seu microagulhamento há 10 anos. Quero 10 anos, 10 anos. Durante a sessão a gente descobriu o porquê dos 10 anos. Porque a amante do marido dela era 10 anos mais nova que ela. Meu tratamento não ia resolver esse problema nunca, né, gente? Então, o que está fora, assim, pelo menos a gente vai no psicoemocional, tenta trabalhar no eixo de organização da pessoa. Porque se o psicoemocional não tá legal, você pode ter entregue o melhor resultado do mundo. Ela não vai acreditar que aquele resultado existe. Ela sempre vai ficar triste. E o vício do posicionamento muscular vai lembrar dela disso. Porque hoje a gente já sabe o quê? Porque a toxina botulínica, ela tem impacto no emocional. Porque ela tira a impressão de cara fechada que transmite para o nosso cérebro por memória muscular. Olha, é posição de dor, é posição de infelicidade e desconforto. Tira então isso, que é o que eu paro de sentir, tudo isso. Rafa, então o nosso conceito ele tem que ser muito mais integrado? Tem. Eu tenho que controlar a inflamação local e sistêmica. Eu tenho que acelerar o processo inflamatório para que ele seja o menor possível, e daí que entra o ozônio, com a maior resposta. Porque o ozônio é um bioestimulador fisiológico. Você coloca ele no organismo e ele automaticamente, por ajustar o nosso potencial de oxidação e ação antioxidante, ele vai conseguir fazer o tecido trabalhar por estímulo de transcrição gênica. Então, quando se fala que hoje o PDR, RNA, exossomas é que está começando a falar de transcrição gênica, eu falo, mentira, o ozônio já tem mais de 100 anos e desde sempre foi assim que ele funcionou. Modulando esse processo inflamatório, modulando as cascatas e trabalhando em cima das mitocôndrias para aumentar. Então não é milagre, gente. É ciência que foi realmente desvendada, está aplicada e está aí. São sinalizadores quantificáveis em cima disso. Ninguém saiu comendo vários cogumelos para estar bem louco e identificar do nada esses múltiplos sinalizadores que são parâmetros laboratoriais, quantificáveis. Rafa, então isso pode ser uma revolução? Pode. E vai ser ainda mais quando você se tornar tão integralista que você não deixa o paciente com dor. Então, para fechar essa mensagem de eu quero estética, mas preciso do controle inflamatório e de um bioestímulo favorecedor, que entra o ozônio, e ter a certeza da liberação desse paciente em condição ideal, só falta acabar com as dores dele se tiver um perfil crônico. E daí que entra esse cara aí, gente, sem querer, foi um presente que Deus deu pra gente. Uma das minhas monitoras, ela é acupunturista e trabalha com a técnica do mestre Tung. E a gente tem um monte de trabalho falando de acupuntura ozonizada. Falei, será que se juntar as duas coisas dá um bom resultado? Vamos fazer uns testes clínicos para conseguir trabalhar, porque essa técnica aqui, quando vocês vão às vezes para um curso de mestre Tung, parece que todos os voluntários, estou mentindo, parece que os voluntários eles foram comprados. Se não fosse um curso, se você tivesse naquele momento igreja, você vem aqui e fala, tá curado em nome de Deus? A pessoa levanta e sai quicando falando que tá feliz? Gente, é quase isso. Dá. Porque o equilíbrio energético dessa composição, que é o sistema holográfico, que trata os opostos complementares, os distantes entre si, para redistribuir energia na altura dos tecidos equivalentes, ou seja, tecidos que se tratam iguais. Tem um problema ósseo em uma região, eu furo um osso da outra região para mandar energia específica. Então ele vai fazendo rotas de reencaminhamento imediato. E qual que é a grande facilidade para isso na nossa vida clínica? Grande parte dos pontos, inclusive tem uma vertente que trabalha só com os pontos da mão. Então a facilidade para a gente conseguir tratar o corpo inteiro do nosso paciente fica muito grande. Alguns pontos na DTM, no funcional, dor de dente, os melhores pontos são do pé. Mas, como terapêutica funcional, por que não? Isso está dentro do que é a nossa odontologia integrativa para integrar o paciente. Porque, por mais que eu esteja acessando a via podal dele, onde está a nossa resposta? Aqui, ó. Então é a via de acesso comum. É igual ao medicamento que entra pela via sistêmica e vai tratar a nossa região terapêutica. É igualzinho. Então o mestre Tung, gente, ele trouxe essa finalidade, essa abordagem que eu falo que ela foi revolucionária
E quando a gente começou a fazer os comparativos entre tung sozinho e os pontos do tung ozonizado, a gente conseguiu achar uma performance muito maior. E onde que a gente conseguiu reduzir um pouquinho daquelas dores de desconforto do tung? Porque a grande maioria dos pontos a gente trata com a agulha 30, 32G até dá para tratar. Como eu tenho uma dissipação do halo, se eu não estou exatamente na região certinha, que é o que preconiza a acupuntura tradicional, se eu estou próximo da zona, o gás ocupa o espaço e esse espaço fica fazendo a ação da agulha. Então a agulha não fica dentro do paciente. Você faz a colocação imediata só do gás e o gás intratissular ele fica respondendo como a agulha na normalização do ponto. Então é uma furada só às vezes. E eles relatam pra gente o seguinte: nossa, a dor na região eu não estou mais sentindo, mas a dor na mão, eu falei, não, você não veio tratar a mão, aí a região, depois você pensa na mão, ela vai ficar ruim até amanhã, porque ela está mandando energia para a região. Mas eles voltam, pessoal, porque eles conseguem tratar. Por que você está falando disso, Rafa? O tung ele é categórico quando ele diz o seguinte: quem fura muito sabe pouco. Então ele preconiza que vocês trabalhem com uma média de 2 a 3 pontos para estabilização do paciente. Vai para casa, filhão. Volta para a próxima sessão. Então 2, 3 pontos no nosso tratamento não vai levar tempo algum. Vocês concordam comigo? Por que a gente não está tratando esses pacientes, gente? Se a gente tem hoje condição já para fazer isso. Vocês querem uma boa notícia? Mestre Tung não é medicina tradicional chinesa, então você não tem que ter habilitação em MPC completa para isso. Não é reduzir, dizer que um curso de pós não é importante. É, porque quanto mais você estuda, mais você vê que tem para estudar, porque são mais de 700 pontos que tem na metodologia completa. Se não me engano, são 732. Mas eu preciso de todos eles? Não. Eu preciso dos pontos chamados pontos matadores, que são os que fazem essa transformação aqui. Paciente que tem, olha o índice termográfico desse paciente antes e depois do tratamento. Olha a inflamação que ele tem aqui e a placa hipertérmica hiperradiante aqui na região. Esse joelho aqui, gente, ele estava com estase. Olha aqui. Olha a ativação circulatória que a gente teve aqui na região. Ele tinha dores incríveis, depois ele se machucou de novo, porque o que aconteceu com esse paciente aqui do joelho? Ele ficou tão bom do joelho que ele foi para a academia, aumentou todos os pesos e se estourou por causa disso. Né? Eu falei, reação diversa, paciente sem noção de tudo. Rafa, isso já está viável? Onde que eu acho um pouquinho mais disso? Está viável, saiu uma publicação, falei que foi o nosso presentinho de Natal do final do ano, porque saiu o primeiro registro que a gente teve aí no livro científico da ozonioterapia em associação com o Mestre Tung. E esse ano estão previstos sair mais 5 artigos. Então qual que é o grande ponto? Essa paciente foi uma do que a gente fez uma única aplicação nos pontos matadores. Olha a linha de limitação em relação ao tamanho do movimento. Isso daqui a gente está pensando em coluna. Mas se vocês trouxerem para o universo odontológico, pode ser uma crisma bucal. Pode ser um índice de movimentação da região cabeça-pescoço. O paciente levanta automaticamente, trazendo assim, uma resposta de viabilidade. E às vezes aonde você acaba de fidelizar. Por isso que eu deixei no final isso, na dor. Porque um resultado estético é importante. A gente mexe no psicoemocional e na dor emocional. Mas sem tratar a dor física do paciente, sempre vai estar incompleta. E se realmente vamos ser regenerativos e complementares no todo, dor não pode faltar no nosso arsenal terapêutico, viu? Ufa, foi! Obrigado, viu, galera? Eu vou mandar a aula pro Alex, para depois vocês terem também as imagens da ultrassonografia. Tá tudo publicado isso bonitinho no livro do Full Face. Queria agradecer a vocês, dizer que se tiver alguma dúvida eu tô aqui à disposição. Aí estão meus contatos, redes sociais, tá certo? A gente tem esse mês de fevereiro e também mês de março, a acupuntura do Mestre Tung com ozônio lá na clínica. Quem tiver interesse, ou fala com o Júnior, ou fala aí no QR Code direto, que a gente tem uma condição toda especial para vocês em feira. Vou adorar rever o seu rostinho já está mais que certo, né, que eu vou rever. Vou adorar rever os rostinhos de vocês nas turmas.
tá? Trazendo essa ideia, essa nova estética regenerativa e integral, completa. Obrigado, viu?